Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá quando vocês estarão vendo esse vídeo. A gente vai continuar falando sobre atos administrativos. E eu vou falar sobre classificação dos atos. Vocês podem perceber que, em regra, eu não dou muita atenção para classificações doutrinárias, porque elas não costumam ter um impacto prático. Tá? Vocês podem ver essas classificações que eu coloquei aqui, atos administrativos concessivos, atos administrativos restritivos. Como é que eu analiso a classificação no ato? Basicamente pelo conteúdo dele. Não é uma questão tão formal, é mais uma questão do conteúdo. Se ele é um ato administrativo que sanciona alguém, ele é um ato administrativo sancionador. Se é um ato administrativo que atribui uma função, ele é um ato administrativo atributivo. Informativo, um atestado, uma declaração, uma certidão, ou confirmativo, extintivo. Isso vocês leem o conteúdo do ato administrativo, vocês conseguem entender. Lembrem sempre, mais importante do que o nome que se dá é o que o ato faz. Para eu dizer se esse ato é válido, se ele é rígido, se ele está correto, eu tenho que ver o que esse ato faz e se o agente que editou esse ato ele tem competência para estar fazendo isso. Mas tem uma classificação que acaba tendo impactos concretos na realidade, que é a classificação dos atos quanto ao número de agentes envolvidos na edição. O que eu quero dizer com o número de agentes envolvidos? Em regra, os atos administrativos vão ser editados por uma única pessoa. Um agente de trânsito, que aplica uma multa, o representante do executivo, que edita um decreto, um ministro, que faz uma resolução, que edita uma resolução. Em regra, os atos são feitos única e exclusivamente por uma pessoa. Mas, eventualmente, alguns atos são feitos por mais de uma pessoa. Por isso que alguns autores classificam atos administrativos. A classificação básica é atos administrativos simples, compostos e complexos. Alguns autores têm nomenclaturas diferentes para coisas semelhantes. Por exemplo, Marçal Justin Filho classifica os atos em simples e os compostos em coletivos e complexos. O que é um ato administrativo simples? São esses outros exemplos que eu dei agora. São atos que são produzidos pela atuação de uma única pessoa física. Então, um órgão composto por um sujeito é titular de competência para produzir o ato. Um decreto. Decreto é competência do presidente da República. É um ato simples. Ele é feito pela manifestação de vontade de um único agente. Um ato composto, ele vai se dividir em coletivo e complexo, segundo a classificação do Marcelo de Filho. Coletivo, uma votação, por exemplo, uma decisão de uma comissão, decisão do Tribunal de Justiça para editar uma resolução interna. Vejam, e aí essas pessoas manifestam vontade e essa manifestação de vontade dessa coletividade equivale a uma única decisão. Tá? É por maioria, por exemplo. Já um ato administrativo complexo tem a conjugação e atuação de órgãos distintos que vão atuar de forma qualitativamente diversa. Ou seja, um vai fazer uma parte do ato e outro vai fazer outra parte do ato. Por exemplo, a nomeação do ministro do STF. Como é que é feita a nomeação do ministro? O que é que indica? Quem indica o representante do executivo, depois ele é sabatinado pelo Senado. Então, são dois órgãos distintos manifestando vontade para produzir um único ato, que é a nomeação. Quando o presidente indica alguém, esse ato não está perfeito, ele não está pronto. Ele é um ato pela metade. Ele precisa da manifestação de vontade de outro órgão distinto, certo? Então, isso é um ato administrativo complexo. A Medawar classifica de forma semelhante, ela divide em atos unipessoais, um único agente público, e atos pluripessoais, e aí divide em colegiais e complexos. Tá? Colegiais são, primeiro, o mesmo exemplo que eu dei do Marçal de coletivos. Tá? Colegiais é um colegiado que vota, por exemplo, para tomar uma decisão, e atos complexos, o exemplo utilizado é o mesmo. Tá? A manifestação de mais de um órgão, poder ou ente, nomeação no ministro. O Maffini classifica em atos simples, complexos ou compostos, que é a classificação mais comum que a gente encontrar, vocês vão encontrar isso eventualmente em concurso. Ato simples, manifestação de vontade de um único órgão, tá? Aí não é um único agente, mas de um único órgão. Então, uma decisão num colegiado é uma decisão simples, é um ato administrativo simples. Existe um órgão que decide, o Tribunal de Justiça decidiu, ele é um órgão.
Atos administrativos complexos, que aí é a mesma classificação dos outros autores, que o complexo é a mesma classificação de todos. São dois órgãos distintos atuando qualitativamente para formar uma vontade. Mesmo exemplo da nomeação do ministro do STF. E ainda tem a classificação do ato composto. Nós temos o ato principal e o ato complementar, que ele convalida. Tá? Esse ato complementar só serve para convalidar, mas o ato principal já começa a produzir efeitos. Então, formado pela manifestação da vontade de um único órgão, sendo apenas ratificado por outra autoridade, em razão de atribuição de competências ou grau hierárquico. Entendeu? Quando eu estou em aula, eu consigo ver o impacto, né? Esse meme já é um meme antigo, mas ele continua sendo atual. Qual é a classificação que vale? O que é complexo? O que é composto? O que é simples? O que é coletivo? O que é um órgão? O que é colegiado? E qual é a diferença disso? Para que isso serve? Aí a gente vai olhar a jurisprudência. A principal distinção que a gente tem que saber é do composto e do complexo. Qual é a diferença que se faz na vida prática das pessoas? Porque parece tudo a mesma coisa. Pense na aposentadoria do servidor. Como é que funciona a aposentadoria? A pessoa se aposenta no órgão de origem e depois isso é convalidado pelo Tribunal de Contas. Quando é que esse ato está produzindo efeitos? A partir de qual momento eu posso considerar que está correndo o prazo decadencial? Lembra o prazo decadencial de 5 anos e tal? Ato administrativo composto. Isso aqui é uma decisão já um pouco antiga, mas é só para vocês entenderem qual era a distinção prática que isso tinha. Reconhecimento da ilegalidade pela Corte de Contas. Início do prazo decadencial para o exercício do poder de autotutela pelo Instituto Municipal de Previdência. Lembram da autotutela? Que é o poder, dever de revisar os seus atos. Data da portaria da autoridade administrativa, lapso temporal em que o ato foi praticado. Exegese do artigo 54 da Lei 9784. Aqui ela se aplica, tá? O Estado não tem lei de processo administrativo, se aplica a 9784. Nos termos do artigo 54 da 9784, aplicável à esfera estadual e à luz do princípio da segurança jurídica, lembro que a autotutela também tem que observar a segurança jurídica. Decai em 5 anos o direito de exercício de autotutela pela administração, a fim de anular atos alhures praticados e maculados pela ilegalidade. O lapso decadencial, no caso da concessão da aposentadoria, passa a transcorrer a partir da edição da portaria exelada pela autoridade administrativa e não do ato de registro efetuado pela Corte de Contas, uma vez que representa ato administrativo composto e não complexo, reputando-se perfeito e acabado nessa oportunidade, produzindo seus efeitos desde então. Se eu considero que o ato administrativo ele é composto, ele precisa de uma mera convalidação de uma outra autoridade, mas ele já produz efeitos imediatamente. Está pronto, ele está produzindo efeitos, e ele vai simplesmente passar por uma outra autoridade para ser convalidado. Então, você entendia que a aposentadoria era assim. Eu estava no órgão de origem, tinha uma portaria de aposentadoria, veja, um outro ato administrativo. O ato administrativo ele pode ser revisado em até 5 anos. Então, se eu verifico que ocorreu um erro na aposentadoria no 4º ano, eu, autoridade administrativa, eu posso revisar essa aposentadoria e mandar o cara de volta para trabalhar. Passou 5 anos, eu não posso fazer mais nada. Se eu considerar que ele não precisa passar pelo Tribunal de Contas, não precisa ser homologado pelo Tribunal de Contas. Se eu tivesse assim, eu fiz um cálculo, se ninguém falar nada em 5 anos, daqui a quando eu chegar lá no Tribunal de Contas, o Tribunal não pode dizer, não, está errado esse cálculo. Está errado o tempo de aposentadoria. Falta 1 ano, falta 5 anos. Era assim que se entendia, se eu considero que é um ato composto. Só que qual é a posição do STF? É que esse ato de aposentadoria não é um ato composto, mas é um ato complexo. Se ele é um ato complexo, é que nem a nomeação do ministro do STF. O Bolsonaro nomeou, indicou, ele não foi convalidado pelo Senado, ele não está perfeito, ele não está produzindo efeitos. A partir da nomeação, da indicação, perdão, ele não é ministro do STF. Ele vai ser ministro depois que ele for sabatinado pelo Senado, que ele passar pelo Senado. Se entendeu que a aposentadoria era a mesma coisa. Lá no órgão de origem foi editada uma portaria de aposentadoria, dito que estava tudo ok com a aposentadoria e passou para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pode demorar mais do que 5 anos. Esse é o problema. O Tribunal de Contas demora
muitas vezes muito tempo para revisar esse ato. E aí acabava convalidando esse ato, acabava decaindo o direito da administração de revisar o ato, se eu considerasse que era um ato composto. Quando eu considero que é um ato complexo, ele está com efeitos suspensivos, né? Ele vai produzindo efeitos, mas esse efeito ele pode ser revisto pelo tribunal. Então, mandado de segurança, aposentadoria, contagem de tempo, aluno-aprendiz. Decadência, ato complexo, súmula 96 do TCU, concessão de benefício. A jurisprudência dessa casa firmou-se no sentido de que, reconhecendo-se como complexo o ato de aposentadoria, este somente se aperfeiçoou com o devido registro no Tribunal de Contas da União, após a regular apreciação de sua legalidade, não havendo falar, portanto, em início da fluência do prazo decadencial antes da atuação da Corte de Contas. Então, quando o Tribunal de Contas não revisar esse ato, não começa a correr prazo nenhum. Então, o tribunal pode demorar 5, 7, 8 anos para revisar um ato e a pessoa fica esperando. Não, ela não fica esperando, ela fica esperando em casa, recebendo a aposentadoria. Mas pode ser definido que ela tem que voltar ao trabalho. Isso eventualmente ocorre, tá? Lá na origem se verifica pelo Tribunal de Contas que existiu um erro, a pessoa tem que voltar a trabalhar. Esse tema foi tão debatido que foi criada uma súmula vinculante. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se contraditória e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Então, vejam, assegura-se o contraditório e ampla defesa quando a decisão puder resultar em anulação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato inicial de aposentadoria. Então, se for só a apreciação de legalidade, você não tem que fazer. A pessoa não pode nem exercitar o contraditório nem ampla defesa. Ela não pode nem se envolver no processo administrativo lá no Tribunal de Contas. Ela não pode apresentar defesa. Ela não precisa apresentar defesa para o processo ser considerado rígido. Complicado, né? Então, você tem que o ato ele fica pendente de análise pelo tribunal durante anos, muitas vezes, e a pessoa não teria direito ou pretensão de revisar. Existe um entendimento jurisprudencial, tá? Se já se passaram mais de 5 anos no Tribunal de Contas, então o processo está esperando por 5 anos lá, aí sim é garantida ampla defesa e contraditório na análise de legalidade efetuada pelo TCU também. Só se passaram mais de 5 anos, ou seja, há 8 anos lá aguardando, aí eu posso me envolver no processo, eu posso exercitar meu contraditório pela defesa de forma ampla. Ampla defesa de forma ampla ficou um pleonasmo, né? Mas é sábado à tarde, eu estou gravando esse vídeo, então me perdoe. Quanto à classificação é isso, eu sei que é um pouquinho confuso, mas quando a gente estudar, quando a gente fizer a resolução de alguns exercícios, vai ficar um pouco mais claro, tá? Continuamos no próximo vídeo.